O patrimônio histórico e cultural de Palmas. Identidade e preservação na capital tocantinense. A cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, carrega uma história peculiar. Fundada em 1989, é uma das capitais mais jovens do Brasil e nasceu em um contexto de reorganização política e territorial, com o desmembramento do norte de Goiás e a criação do estado do Tocantins. Apesar de sua curta trajetória, Palmas já possui um patrimônio histórico e cultural que representa as raízes, as tradições e as histórias que marcam a região e seus habitantes. O patrimônio de uma cidade vai além de suas edificações ou monumentos. Envolve também o conjunto de expressões culturais, tradições e manifestações que ajudam a construir sua identidade. Desde sua fundação, Palmas foi projetada para ser um centro urbano moderno, mas, ao mesmo tempo, buscou preservar e valorizar a herança cultural da região. Embora o conceito de patrimônio histórico geralmente esteja associado às cidades antigas, no caso de Palmas, a construção de seu patrimônio se dá em paralelo ao seu crescimento urbano e ao desenvolvimento de sua população. O patrimônio cultural de Palmas inclui as tradições indígenas, quilombolas e rurais que já existiam no território muito antes da criação da capital, integrando essas identidades à sua estrutura moderna. O patrimônio material de Palmas está presente em suas construções, monumentos e praças. A cidade foi planejada para ser um símbolo de modernidade e progresso, e alguns dos edifícios e monumentos refletem esses ideais. A Praça dos Girassóis, por exemplo, é uma das maiores praças públicas do mundo e um dos principais pontos de referência da cidade. Além de sua imponência física, ela carrega significados simbólicos importantes, sendo o local onde estão situados diversos monumentos que homenageiam a história do Tocantins e de seus personagens ilustres. Entre eles, destaca-se o Monumento aos Pioneiros, que presta homenagem àqueles que participaram da construção da cidade e ajudaram a consolidar o projeto de Palmas. Outro exemplo de patrimônio cultural em Palmas é o Memorial Coluna Prestes, projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Este monumento celebra a Coluna Prestes, movimento revolucionário liderado por Luiz Carlos Prestes, que passou pela região durante sua marcha pelo Brasil. O memorial não só destaca um importante evento da história nacional, mas também simboliza a ligação da cidade com os ideais de mudança e renovação, elementos fundamentais no contexto de sua criação. A preservação do patrimônio cultural e histórico de Palmas envolve também a valorização das culturas tradicionais que coexistem com o crescimento urbano da cidade. Comunidades indígenas e quilombolas, presentes na região há séculos, são parte fundamental desse patrimônio. As tradições dessas comunidades, como a dança, a música, a culinária e os rituais religiosos, enriquecem o tecido cultural de Palmas e devem ser preservadas como parte da identidade da cidade. A celebração das tradições indígenas, por exemplo, é vista em eventos culturais e festividades que promovem a inclusão e o respeito às suas práticas ancestrais. O artesanato é outra manifestação cultural que faz parte do patrimônio de Palmas. As peças produzidas por artesãos locais, muitas vezes utilizando materiais encontrados na natureza, refletem o conhecimento tradicional e a criatividade da população. O artesanato indígena, com suas cestarias e cerâmicas, e o trabalho das comunidades rurais, com suas produções de couro e madeira, são expressões valiosas da cultura local. Essas produções são muitas vezes expostas em feiras e eventos culturais, contribuindo para a disseminação do patrimônio cultural da cidade. A música também desempenha um papel central no patrimônio cultural de Palmas. As manifestações musicais na cidade são diversas, variando desde a música tradicional sertaneja até influências do forró, do samba e da música popular brasileira. Além disso, a presença indígena na região contribui com músicas e cânticos tradicionais, que expressam a relação com a natureza e os rituais sagrados. A música é um elemento vivo da cultura local e, em Palmas, ela se faz presente nas festas populares, nos eventos comunitários e nas celebrações religiosas. A preservação do patrimônio histórico e cultural de Palmas enfrenta desafios, especialmente em uma cidade que cresce rapidamente e se moderniza constantemente. A expansão urbana muitas vezes entra em conflito com a necessidade de preservação dos espaços tradicionais e das manifestações culturais. No entanto, há um esforço crescente de grupos locais, organizações culturais e do poder público para garantir que o patrimônio de Palmas seja protegido e valorizado.
Esse esforço se reflete em leis e políticas que buscam preservar tanto o patrimônio material quanto o imaterial, garantindo que as futuras gerações tenham acesso às riquezas culturais da cidade. Um exemplo desse esforço de preservação é a criação de museus e centros culturais em Palmas, que tem como objetivo manter viva a memória da cidade e das comunidades que formam sua história. O Museu Histórico do Tocantins é uma dessas instituições, e nele são expostos objetos, documentos e fotografias que retratam a trajetória da cidade e do estado. Esses espaços são fundamentais para a educação patrimonial, permitindo que os moradores e visitantes compreendam o processo de construção de Palmas e a importância de seu patrimônio cultural. O patrimônio imaterial de Palmas é igualmente relevante. As festas populares, como o Arraiá da capital, são eventos que reforçam as tradições culturais da cidade e envolvem a população em celebrações de suas raízes. O Arraiá, por exemplo, é uma festa junina que reúne elementos da cultura nordestina e sertaneja, muito presentes na formação da população do Tocantins. Nessas festas, a dança, a música e a culinária tradicional se entrelaçam, criando um espaço de convivência e valorização das tradições locais. As tradições religiosas também ocupam um lugar de destaque no patrimônio imaterial de Palmas. A cidade, assim como o restante do estado, é marcada por uma forte religiosidade, com festas e celebrações ligadas tanto ao catolicismo quanto às religiões de matriz africana e indígena. As romarias e procissões que ocorrem na cidade são expressões da devoção popular e fazem parte do calendário cultural de Palmas, atraindo fiéis e turistas que desejam vivenciar essas manifestações de fé. Apesar de jovem, Palmas já acumula um patrimônio cultural significativo que reflete a diversidade e a riqueza de sua população. A preservação desse patrimônio é um desafio constante, especialmente diante das pressões do crescimento urbano e da modernização. No entanto, a cidade tem mostrado compromisso em valorizar sua história e suas tradições, criando espaços para a expressão cultural e garantindo que as futuras gerações possam se conectar com suas raízes. Em conclusão, o patrimônio histórico e cultural de Palmas é uma parte fundamental da identidade da cidade. Ele abrange não apenas monumentos e edificações, mas também as expressões culturais, as tradições e os saberes das comunidades que fazem parte de sua formação. A preservação desse patrimônio é essencial para garantir que a cidade continue a crescer de forma equilibrada, sem perder de vista suas origens e suas riquezas culturais. Assim, Palmas segue construindo sua história, valorizando o passado e projetando um futuro que respeita e celebra sua diversidade cultural. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!